Amados irmãos, eu quero que a igreja abra a Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 8. Capítulo 8. Glória a Deus, o qual diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Se quiserdes, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos numa semana natalina, onde é comemorado o nascimento de Jesus. Eu sei que Jesus nasceu um dia em Belém, mas em determinado momento ele nasceu no nosso coração. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós sabemos que Cristo, Ele quer ver a nossa felicidade. Por isso Ele é o Salvador do mundo. Ele é dado às nações como Salvador, como um presente de Deus. E a Bíblia diz que o nascimento de Cristo nos traz novas de grande alegria. Quem se encontra com Cristo tem um testemunho forte para dar, para falar. Eu não estou falando de bens materiais, porque isso aí é algo passageiro, mas estou falando de um testemunho geral, de uma experiência diária com Deus. Com Deus. Em Mateus, capítulo de número 11, ele fala que o encontro com Cristo nos traz alívio. Então vejamos Mateus 11, verso 28, quando ele diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então nós observamos que quem se encontra com Cristo recebe alívio. Recebe alívio de suas cargas. E não há carga maior do que a carga do pecado. Porque a Bíblia, ela vai nos dizer no livro de Romanos que o pecado gera morte. E nós sabemos que esta morte que é falada por Paulo nesse texto de Romanos, ele está se referindo à segunda morte, a morte eterna. Ora, vejamos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida. Então, observa-se que para aqueles que se encontram com Cristo Jesus, existe um presente gratuito, que é a vida. Então nós entendemos que quem se encontra com Cristo passa da morte para a vida.
daquele coxo que estava à porta do templo, esperando receber uma moeda. Eu não sei a qualidade da moeda daquela época, como eram os valores daquelas moedas. Mas eu imagino a ansiedade de alguém que está angustiado por falta de alimento em casa. E ele está em um determinado lugar, como aquele moço estava, e de repente aparecem dois homens de Deus, Pedro e João. A hora da oração, ele tinha o costume, ou eles tinham o costume de irem orar, todos os dias, a hora da oração. E ele vai subindo, eles vão subindo, e de repente alguém diz: ei, moço, me dê uma esmola. Quem sabe ele chacoalhou uma latinha com algumas moedas, porque segundo os estudiosos aí, eles dizem que aquele moço não levantava a cabeça para pedir esmola. Não sei se isso é verdade, não sei se isso é uma tradição, mas isso é o que menos importa. Talvez tenha sido por essa expressão que Pedro e João disse: olhe para nós, levante a cabeça e olhe para nós, porque nós não temos prata e nem ouro, mas temos algo melhor, muito melhor. Talvez você tenha dito: Deus, eu não realizei meus sonhos, mas Deus te diz nesta noite: tenho algo muito melhor para a tua vida. E aqueles dois homens de Deus disse ao paralítico: em nome de Jesus, nunca mais volte aqui para pedir moeda. Em nome de Jesus, entre no templo para adorar. Em nome de Jesus, levante e anda. As tuas impossibilidades não é nada para Deus. Em meio a tribulações e pobrezas e dores e ais e suspiros, Jesus está nesta reunião. Naquele dia, dois homens de Deus subiam ao templo. Hoje é o próprio Cristo que está falando com você. Tem algo superior para a sua vida, tem algo melhor para você. Tem algo muito melhor do que só abrir os olhos do cego. Audácia. Aquele moço lá em Jericó disse: eu quero ver. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Jesus não só curou ele, mas disse a ele: a tua fé te salvou. Deus tem algo superior para nossas vidas. E nesta noite papai está falando com você. Observe uma coisa que a Bíblia diz no capítulo 8 de Mateus, onde lemos: Jesus vinha descendo do monte. Jesus tinha um costume de ir ao monte. Foi lá no monte que ele citou para nós as bem-aventuranças. Foi lá no monte que ele se revelou, que ele revelou para Pedro, Tiago e João a glória dele, quando Jesus se transfigura. E agora Jesus vem descendo de uma de suas missões, e um leproso se aproxima. Observamos que o leproso não podia se aproximar de Jesus, e nem de ninguém, porque a lei obrigava eles viverem separados, eles não irem ao centro da cidade, mas viver ou numa caverna ou num leprosário.
porque aquela enfermidade era vista como uma contaminação ou como uma maldição que era dada à família quando alguém se tornava leproso. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, era criança, eu ia numa vigília com meus pais, e aquela vigília era numa igreja dentro de um leprosário. E eu me lembro que dentro daquela igreja a gente olhava assim, era um sem a mão, outro sem o dedo, o outro sem a perna. A gente via muita gente dentro daquele templo, faltando os membros do corpo. Mas o que eu achava interessante é que era uma das vigílias mais fervorosas que existia naquele ministério. Se a gente não chegasse cedo, não conseguia entrar naquela vigília, porque vinha gente de muito longe. E eu me lembro que Deus falava poderosamente dentro daquele templo, porque Deus, Ele gosta de suprir as nossas necessidades. Alecamasúria. E quando a gente está muito bem, nós esquecemos de Jesus. Pastor, eu não me esqueço de Jesus. Você se engana. Porque quando você está na prova, você está no jejum e na oração. Quando tudo vai bem, você não aparece lá. E ali eu vi muitos milagres de Deus naquele lugar. Muita coisa interessante, que nós precisamos voltar a ver. Nós somos tão luxentos, tão luxuosos, que nós não se aproximamos de Deus. Não é por causa de uma lepra comum, mas é por causa de uma lepra chamada orgulho. Isto é um mal que precisa sair. Existem vários tipos de lepras, porque a lepra naquela época significava contaminação e maldição, e nós sabemos que não existe nada mais que contamine o homem do que o pecado, e o pecado está na nossa carne. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne precisa ser levada ao sacrifício. Então nós observamos que este moço fez algo muito interessante. Ele primeiro, a Bíblia diz assim: eis que veio um leproso e o adorou. Esta expressão adorou aqui está explicada aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, se não me falha a memória. Eu quero ler aqui com os nossos amados irmãos. O verso é o verso 40 de Marcos. Ele diz assim: e aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe e pondo-se-lhe de joelhos. Essa expressão adorar aqui é humilhar-se, pondo-se de joelhos nos pés de Jesus. Orar de joelhos é muito bom. Orar em pé também é bom. Mas orar de joelho é símbolo de submissão. É símbolo de humilhação, de derramamento nos pés do Senhor. E aquele moço, ele se põe de joelho. Como eu falei a vocês, ele não podia se aproximar de ninguém. Mas naquele dia, ele se aproxima de alguém que podia resolver o problema dele. Nesta noite, o Deus que está falando com você é o Deus que pode resolver o seu problema. Tem enfermidades que só Deus pode curar. Enfermidades que estão na alma. Isto
poderoso para aliviar o fardo. Deus pode entrar no teu lar, Deus pode ir de encontro a filhos e filhas, Deus pode ir ao encontro de pais e mães, Deus pode entrar lá no meio do relacionamento, porque muitas vezes nós dizemos para Jesus: eu não aguento mais. E é interessante que Jesus sabe disso. Jesus sabe das nossas dores antes de falarmos para Ele. Eu acho Cristo algo assim impressionante. Porque Ele sabe antes que eu fale. Ele sabe. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, lá nas bem-aventuranças. Glória a Deus. Aliás, irmãos, desculpem. Capítulo de número 6 de Mateus. E verso... Nós temos aqui 6 e 5. Ele diz assim: quando orares, não sejas como hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Verso 6: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta, ora a teu pai, que te vê em secreto, que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Verso 8 diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso pai sabe o que é necessário, antes de vos pedirdes, antes de lhes pedirdes. Observe isso aí. Dá para entender isso? Presta atenção. Ele diz: teu pai sabe o que você vai dizer antes de você orar. Mas no verso anterior, verso 6, ele diz assim: entra no teu aposento e fecha a tua porta e fale com o papai. No verso posterior, ele diz: porque ele sabe o que você vai pedir. Olha que coisa interessante. Por que ele diz: entra no quarto, ora, fala com o papai, conversa com o papai, se ele já sabe o que você vai dizer? Observe bem, Deus gosta de conversar com você. Você já parou para ouvir Deus? Quantas vezes Deus quer falar com você e você... Oh... Deus quer falar com você. De que forma, pastor? Irmãos, quando a Bíblia fala do derramamento do Espírito, ele vai dizer que Deus quer usar jovens, anciãos, filhos e filhas. Você sabe o que é isto? É uma vida de relacionamento. Ele tem uma comunidade israelita. E ele diz: vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão. Olha que coisa chique. Nós temos 2 tipos de sonhos. Nós temos aquele sonho que nós projetamos para o nosso futuro, e que nós contamos ele a Deus e dizemos: Deus, este é o projeto que eu tenho, isso é um sonho que eu tenho. Mas nós temos aquele sonho que quando você reclina a cabeça, então papai vai lá e fala com você. Pastor, e Deus pode falar comigo por sonho? Sim, Deus gosta de se comunicar. Observe o que Gênesis 28 vai nos falar. Observe bem, meus amados irmãos, porque de repente você está aguardando do Senhor alguma coisa da parte de Deus, e Deus é poderoso
Aleluia! Deus é poderoso para te abençoar nesta noite. Glória a Jesus. 28 e verso de número 11, e só o começo do verso de número 12, ele diz assim: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, tomou uma pedra daquele lugar e pôs por seu travesseiro e deitou naquele lugar. Primeira parte do texto diz: e sonhou. Você sabe o sonho? Você se lembra do sonho? Ele reclina a cabeça porque ele não aguentava mais caminhar. Ele precisava descansar. Tem hora que a gente precisa descansar. Tem hora que a gente precisa repousar. E tem coisa que Deus permite na vida da gente que é para a gente poder repousar. Eu não estou entendendo o processo. Coloca a cabeça no travesseiro e repousa. Você não para, Deus vai lá e para. Mas Ele não te deixa só. Na adversidade, se prepare, porque Deus é poderoso para curar, sarar, mas Ele também é poderoso para te dar uma direção. Anacamassuri, Arebácia. Ninguém que sai da casa do pai e da mãe corrido, fugindo, pode estar feliz. Foi isso que aconteceu com Jacó. Ele estava se escondendo e Deus estava caminhando na estrada da vida com ele. Já entrou no quarto, contou a história, já chorou, já resmungou. Vá descansar. Vá descansar. Vá descansar. Aleluia. Adecaio faio deste odei minha fa. De caso e de fuer de assé. Deus está mandando alguém descansar. Quem está entendendo? Aí diz o texto: e sonhou. Sonhou. E sonhou. Então temos dois tipos de sonhos. Temos os nossos projetos e a revelação de Deus. Aleluia. Por isso que é bom colocar de joelho. O leproso se colocou de joelho. Lá em Mateus ele diz: ponha-se de joelho. Uma escada desceu, Jacó viu. Quando ele acordou, ele disse: gente, eu pensei que eu estava só no deserto, mas Deus estava aqui e eu não sabia. A prosperidade de Jacó foi muito grande, quem se lembra disso? Mas a trajetória dele foi muito difícil, sim ou não? O diabo tentou ludibriar Jacó de tudo que era forma, mas Deus foi com ele. Deus, ele fala por meio da palavra. Para você parece estar tudo perdido, mas ele diz a você: eu tenho uma saída para a sua vida. Entra no quarto, fecha a porta, conversa com papai. Papai, ele vai te ouvir em secreto. Ele não vai ficar comentando com ninguém. É em secreto. Isso que é difícil, não é verdade? Porque a gente quer que Deus fale logo. E ele diz: é em secreto. Ele vai te abençoar publicamente, mas o contato dele, o relacionamento dele é em secreto. Jacó sonhou.
E Deus simplesmente, em silêncio, disse para ele: estou aqui. Ele viu uma escada que vinha até a cabeça dele, quem lembra disso? E ele disse que no sonho dele os anjos subiam e desciam. Você entende isso? Você achando que está sozinho no deserto e de repente você vê um exército de anjos subindo uma escada e descendo, bem pertinho de você assim, subindo e descendo, e você olhando e vendo aquilo acontecer. Quando você acorda do sonho, então Jacó diz o quê? Deus estava aqui, bem juntinho de mim. Como é gostoso a gente ouvir o profeta dizer: ei, você aí. Mas tem momentos que é um relacionamento particular. Tem momentos que Deus te leva para uma sala. É só, como disse Cantares de Salomão, é Sulamita e Salomão. E ali, aquela moça, ela é cortejada com uvas, passas e maçãs. Talvez era o produto da época, não é verdade? Mas o cacho de uva, ele é muito usado em relacionamentos. Quando o camarada, às vezes ele não é nem romântico, mas para tirar a foto, né? Ele pega o cacho de uva e pendura na boca da amada. É uma vez só quando ele casa. É só para sair na foto. Não é verdade? Mas a Bíblia diz que Sulamita foi cortejada com uvas passas e maçãs. E ela faz uma declaração: não me solte até que eu desfaleça de amor. Aquele relato está se referindo simbolicamente à igreja e a Cristo Jesus, que ama de forma incondicional. Observa-se que o leproso não podia se aproximar de Jesus, mas ele se aproximou. Mas o negócio não é a questão do leproso se aproximar. A questão é que a Bíblia vai dizer, no livro que lemos, segundo a palavra do Senhor, no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo de número 1, onde eu acabei de ler o texto, e verso de número 41, o texto diz assim: e Jesus, movido de compaixão, movido de compaixão. Eu vou lhe perguntar algo e não precisa responder. Você daria um abraço num leproso? Não me responda. Você daria um abraço no morador de rua? Foi isso que Jesus fez. Tocou nele. E ele fez uma indagação a Jesus. Ele disse: se tu quiseres. E Jesus responde: eu quero. Aleluia. Segunda coisa que ele diz: tu podes tornar-me limpo. Jesus disse: ser limpo. Jesus fez tudo isso quebrando tradições, abraçando, tocando, curando. E ele disse: ó, fique quieto, vai mostrar-te ao sacerdote. Por que ele manda o leproso se mostrar ao sacerdote? Porque era mais ou menos assim o que acontecia. Quando a pessoa tinha um problema que era considerado imundo, ele tinha que ficar fora da sociedade e durante algum período ele ia até o sacerdote olhava as feridas, se não tivesse sarando,
ele voltava para casa e depois de alguns dias voltava a falar com o sacerdote de novo. O sacerdote olharia para ele, por um período ele faria isso, até que ele cicatrizasse. Se ele não cicatrizasse, o sacerdote o amaldiçoaria a viver fora da sociedade e nunca mais se aproximar de ninguém, e nem da família. Imagine a dor da alma de um cidadão viver assim, longe dos filhos, longe da igreja, longe do sacerdote, longe de todo mundo. E de repente Jesus abraçou e disse a ele: seja curado. E ele foi curado. Jesus disse: vai lá mostrar-te para o sacerdote, porque o sacerdote precisava liberar ele. Se o sacerdote não liberasse ele, ele não podia voltar à vida na sociedade. E eu imagino que ele chegou lá numa felicidade, falando: sacerdote, 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 o senhor se lembra de mim? Jesus me curou. Aleluia. Jesus me curou. Aleluia. Como é bom ter Jesus, porque Ele é o que alivia nosso fardo, alivia nossa dor, abastece nossa vida. Estou chegando ao final da mensagem, mas vamos ao descanso, vamos ao que Deus diz para alguém que precisa descansar. Vamos ao Salmo 37. Tem várias trajetórias na vida da gente, meus irmãos, mas Deus está vivo. Foi falado aqui de Jó, foi falado aqui, foi cantado, foi expresso aí, trazido a expressão a respeito do sofrimento dele. Eu imagino que um homem na condição de Jó não tinha como descansar. Mas quando Deus entra na causa, minha filha, e Ele manda descansar, é porque Ele já está agindo. Muitas vezes em silêncio, sem se manifestar, sem dar a palavra, mas Ele está agindo. Capítulo 37, verso 7, parte primeira do texto, ele diz: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Você sabe que Deus conhece coração. Alguém pode olhar para você e dizer: puxa, essa irmã, esse irmão, ele não dá o melhor. Só quem sabe é Deus, irmão, e você. Tem gente que a gente olha para ele e fala: isto é um homem de Deus. E é um perigo. Às vezes a gente olha, eu sempre falo um acontecimento, que eu fui a um determinado lugar para ver um ministro. Eu ouvia ele pelo rádio. E um dia eu ouvi dizer que ele estaria em Mauá. E eu falei: eu vou lá olhar esse cidadão, eu vou lá, hoje eu vou. E eu peguei um trem em São Caetano, desci lá em Mauá. E fui. Subi umas escadas, a igreja abarrotada de gente, só que a igreja era na parte superior, um salão em cima.
Tinha que subir uma escada estreita como aquela ali, lotada de gente, mas eu era magrelinho, raquítico. Eu passei por debaixo das pernas do povo. E subi. Mas, quando eu vi o pregador, eu fiquei pensando comigo, eu não creio que eu vim de São Caetano para ver um cidadão desses. Eu olhei para ele pelo lado de fora e não acreditei no que estava vendo. Uma calça de uma cor, a camisa de uma cor estrambólica, o paletó de outro, desengonçado, a gravata amarrada de lateral assim. Eu fiquei assim, estarrecido com o que estava vendo. Mas quando ele disse assim, a paz do Senhor para a igreja de Deus, caiu o primeiro demônio. O primeiro demônio, quando ele saudou a igreja, caiu o primeiro demônio. E ele disse, traga esse demônio para frente, porque esse demônio está completamente endemoniado. E levaram aquele demônio para frente. E quando ele expulsou aquele demônio, houve uma revanche de capeta dentro daquela igreja. Caiu uns 20 de uma vez só. Ele disse, irmãos, se eu for expulsar demônio a noite inteira, não vou conseguir pregar. Traga esses demônios para frente. E quando aqueles povos endemoniados chegaram ao pé do altar, ele disse para os demônios, se deitem, pode se deitar, se deitem e fiquem quietos até eu terminar de pregar. Quando eu terminar de pregar, eu expulso vocês. Os demônios ficaram dormindo a pregação inteira. Você sabe o que é isto, irmãos? A autoridade não estava na gravata torta, mas estava na intimidade de Deus, na vida daquele homem. Aleluia! E é muito bom se aproximar de Jesus, porque Ele é bom. No término da palavra, Ele mandou os demônios ficarem em pé, contou até 3 e mandou todo mundo para o quinto do inferno, e foi todo mundo, desapareceu todo mundo. Jesus estava lá. E eu quero te dizer nesta noite, Jesus está aqui. E Ele diz para você, descanse no Senhor e espere nele. Esta é a palavra, pastor, mas Deus vai me dar a resposta? Vai, Deus já está te dando a resposta. Ele está te dizendo, descanse, descanse, porque quem vai agir é Deus. Você já correu a vida toda, resolveu alguma coisa? Não resolveu. É interessante. Eu vou falar, Jesus. Como diz os profetas por aí, vou falar. Abra a palavra no livro de Apocalipse. Isto é revelação. Glória a Jesus. Glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3 do Apocalipse. Isso é para te dizer que quem vai responder, quem vai fazer, quem vai curar, quem vai dar vitória é Ele. Glória a Deus. Capítulo 3 do Apocalipse, verso 7, ele diz assim, ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo e que é verdadeiro e que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém fecha, e o que fecha, e ninguém abre. Pronto.
Ele só vai abrir a porta na hora que Ele quiser. Ele tem a chave na mão. Ele fecha, acabou. Pode tentar abrir aí. Não vai conseguir. Mas quando Ele abre, não tem capeta que possa fechar. Aleluia! E o pastor da igreja que estava em Filadélfia recebeu a palavra, e a palavra é esta que está aqui no verso de número 8. Ele diz: conheço as tuas obras, eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Olha o que ele está dizendo: eu pus diante de ti uma porta aberta. No verso anterior ele disse o quê? Tenho a chave, quando fecho, ninguém abre, mas quando eu abro, ninguém fecha. Recebe essa. Porque quem está falando para você é Deus, é a palavra de Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Ele pode ter fechado a porta. Pode. Mas ele vai abrir. Ele fecha, porque tem hora que é preciso fechar. Tem hora que o crente está quase doido, irmão. Quase doido. Querendo resolver tudo ao mesmo tempo. E aquela agitação, parece que nós viramos Deus. Aí Deus olha, fechou a porta. Mas em Oséias 6, ele diz assim: olha, aquele que fez a ferida abrir, é a mesma que vai cicatrizar lá. Você não já entrou no quarto, não já falou com Deus? Não já fez isso? Não já se aproximou de Jesus, agarrou as pernas de Jesus e disse: Jesus, vem aqui, porque eu te adoro, porque tu és bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Descanse no Senhor. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Ele só está dialogando com você, fazendo um comentário com você, mas Ele não vai deixar você assim. O leproso disse: olhe, se o Senhor quiser, ele disse: eu quero. O Senhor pode, ele disse: seja curado. Você está entendendo a palavra do Senhor? A palavra de Deus é viva, poderosa. Ande. De que eu faio de minha ribácia. Ande camaciado e de fuerdia sebia manduraio e seime. Quando ele abrir a porta, ninguém vai poder fechar. De repente foi ele que fechou. Mas porta que Deus abre, ninguém fecha. Que Deus te abençoe. Louve ao Senhor com as palmas.